Helena reconheceu Álvaro pelas mãos antes de reconhecer o rosto, e aquilo a assustou, mais do que a carta devolvida que ela segurava há 34 anos. Ele estava de costas, lixando devagar o balcão antigo do Correio Central, como se cada camada de verniz arrancada também tirasse um pedaço de uma mentira velha demais para continuar de pé. Do lado de fora, a chuva fina deixava a praça brilhando. Dentro, o prédio cheirava a madeira úmida, papel guardado e tinta fresca. Helena ficou parada na entrada, com uma fotografia amarelada contra o peito, e teve a impressão absurda de que a cidade inteira havia prendido a respiração junto com ela. A funcionária da prefeitura, uma moça de colete azul e prancheta na mão, sorriu sem perceber o desastre silencioso que acabara de acontecer. Dona Helena, pode entrar. Estamos recolhendo as imagens antigas da rua para a exposição da reinauguração. Helena não respondeu. Seus olhos continuaram presos no homem que, 34 anos antes, deveria ter aparecido no correio da rodoviária com 2 passagens, uma mala pequena e a promessa de nunca mais deixar que ninguém decidisse a vida deles. Mas ele não apareceu. Ou foi isso que ela acreditou todos aqueles anos? Álvaro levantou a cabeça ao ouvir o nome dela. Virou-se devagar, segurando a lixa com uma das mãos, e o tempo fez uma coisa cruel. Não devolveu a juventude, mas devolveu o jeito como ele olhava para ela. O cabelo estava quase todo branco, havia vincos fundos ao redor dos olhos, e mesmo assim, Helena enxergou o rapaz de 26 anos que escrevia cartas em papel de pão quando não tinha dinheiro para envelope bonito. Ele disse o nome dela, como quem tira um objeto frágil de uma gaveta. Helena. Ela apertou a fotografia até amassar uma ponta. Você trabalha aqui? Eu restauro prédios antigos. Claro, você sempre soube consertar o que os outros quebravam. A frase saiu mais dura do que ela pretendia. A moça da prefeitura percebeu o ar pesado, inventou que precisava buscar umas etiquetas e se afastou. Álvaro apoiou a lixa no balcão. E você ainda sabe ferir sem levantar a voz. Helena sentiu o rosto queimar. Durante décadas, havia ensaiado encontros com ele em pensamento. Em alguns, ela o desprezava com elegância. Em outros, chorava. Em outros, fingia não lembrar. Mas nunca imaginou encontrá-lo ali, exatamente no prédio que tinha sido testemunha da juventude dos dois, com a chuva batendo nas janelas e caixas postais antigas abertas como bocas cheias de segredos. Ela estendeu a fotografia para a mesa de doações. A prefeitura pediu uma imagem da papelaria do meu pai. Está aí. A loja ficava em frente ao correio. Antes de tudo virar farmácia, estacionamento e conversa mal contada. Álvaro olhou para a foto. Nela, Helena aparecia aos 22 anos, de vestido claro, em pé na porta da papelaria Monteiro. Ao fundo, do outro lado da rua, o correio ainda tinha a placa azul original. No canto esquerdo da fotografia, quase escondido por uma bicicleta, havia um rapaz encostado em um poste, sorrindo para ela. Era Álvaro. Ele tocou a borda da imagem com cuidado. Eu nunca tinha visto essa foto. Nem tudo chega ao destinatário certo. O silêncio que veio depois foi tão pesado que até a chuva pareceu mais alta. Helena tinha 57 anos e uma papelaria pequena 2 ruas abaixo da praça. Era uma loja estreita, com cadernos empilhados, canetas em potes de vidro e uma vitrine onde ela ainda colocava cartolinas coloridas no início do ano letivo. Vivia sozinha desde que a mãe morreu. Nunca se casou. Na cidade, diziam que ela era orgulhosa. Alguns diziam que era fria. Poucos sabiam que, por muitos anos, ela fechava a papelaria às 6, passava pelo antigo correio da rodoviária e ficava alguns minutos diante do prédio abandonado, como quem visita um túmulo sem nome. Na juventude, Helena e Álvaro haviam aprendido a amar em cartas. Ele era filho de uma costureira e de um pedreiro que morreu cedo.
Trabalhava consertando portas, prateleiras, telhados e qualquer coisa que precisasse de mão firme. Ela era filha de Osvaldo Monteiro, dono da papelaria mais conhecida da cidade. Homem respeitado, camisa sempre passada, voz baixa e decisão alta. O pai de Helena não gritava, não precisava. Ele fazia as pessoas obedecerem como se aquilo tivesse sido ideia delas. Quando Álvaro começou a deixar bilhetes dentro dos livros que Helena comprava para a escola, ela fingia irritação. Você escreve torto e você lê sorrindo. Ele respondia antes de ela terminar de reclamar. Depois vieram cartas maiores, entregues no correio central por um carteiro amigo. Helena guardava todas dentro de uma caixa de sapatos escondida atrás de gramáticas antigas. Álvaro escrevia sobre coisas simples. Uma chuva que atrasou uma obra, uma janela azul que queria consertar para ela, um cachorro que o seguira até a praça. Mas no fim de cada carta, sempre havia uma frase que fazia Helena fechar os olhos. Quando eu tiver uma porta minha, quero que você seja a primeira pessoa a entrar. Eles planejavam fugir, mas não por covardia. Queriam casar em outra cidade, porque Osvaldo jamais aceitaria ver a filha com um homem sem nome de família, sem loja, sem promessa de ampliar negócio. Álvaro havia conseguido trabalho em uma livraria perto da rodoviária de um município vizinho. Helena entraria com o pouco dinheiro que guardara, vendendo encadernações escondidas. A ideia era simples, quase pobre, e por isso mesmo parecia deles. Uma livraria pequena com café passado no fundo, mesa de madeira e um letreiro pintado à mão. Na semana marcada, Álvaro mandaria um último bilhete confirmando o horário. Helena deveria ir ao correio da rodoviária, onde os ônibus intermunicipais paravam. Ele a esperaria com 2 passagens para as 5:30 da tarde. O bilhete chegou, mas dizia outra coisa. Helena ainda lembrava da letra que parecia dele, embora dura, apressada, sem ternura. Não me espere, não volto. Entenda que a vida que você quer não cabe em mim. Ela leu aquilo atrás do balcão da papelaria, enquanto o pai atendia um fornecedor. Não chorou na hora. Dobrou o papel, guardou no bolso e continuou vendendo envelopes como se o corpo não tivesse acabado de perder o chão. Mesmo assim, foi ao correio da rodoviária. Ficou lá até o último ônibus sair, com uma mala pequena escondida atrás do banco, as mãos frias e uma vergonha tão grande que parecia febre. Álvaro não apareceu. No dia seguinte, a cidade já sabia. O noivo pobre fugira. A filha de Osvaldo fora poupada de um erro. O pai a abraçou na frente de todos e disse: "Ainda bem que você descobriu a tempo." Helena acreditou, não porque quisesse, porque era mais fácil odiar um homem ausente do que desconfiar do pai que estava ali, oferecendo colo, casa e silêncio. Álvaro, por sua vez, deixou a cidade uma semana depois acreditando em outra história. Na tarde combinada, ele esperou no correio central. Não no da rodoviária, porque receberam uma resposta atribuída a Helena. A carta dizia que ela não iria fugir, que não suportava abandonar o pai doente, que ele deveria não procurá-la. Mesmo assim, ele esperou. Primeiro em pé, depois sentado no degrau. Depois atravessou a rua até a papelaria, mas encontrou a loja fechada e Osvaldo na porta lateral. Ela escolheu a família, rapaz. Não faça a humilhação durar mais. Álvaro voltou mais 2 vezes naquela semana. Na terceira, ouviu do chefe do correio que Helena havia recusado suas cartas e que se casaria em breve com o filho de um fornecedor. Foi embora com a aliança no bolso, uma aliança simples, fina, comprada em prestações, que ele nunca teve coragem de vender. Essas verdades ainda estavam escondidas quando os dois se reencontraram no correio restaurado. Por enquanto, só havia 2 pessoas envelhecidas pelo mesmo abandono, cada uma convencida de ter sido descartada primeiro. A restauração do prédio virou assunto na cidade. O Correio Central seria reaberto como centro cultural e pequeno museu postal.
A prefeitura queria fotografias antigas, móveis recuperados, depoimentos de moradores, caixas postais preservadas. Helena tentou não voltar, depois de entregar a fotografia, mas 2 dias mais tarde recebeu uma ligação da arquivista. Dona Helena, apareceu uma caixa com papéis da papelaria Monteiro misturados aos documentos do correio. Talvez a senhora queira olhar antes da catalogação. Helena quase recusou. Passou a manhã inteira atendendo clientes com a voz presa. Ao meio-dia, fechou a papelaria mais cedo, colocou um guarda-chuva na bolsa e atravessou a praça dizendo a si mesma que iria apenas buscar papéis do pai. Nada mais. Encontrou Álvaro no pátio interno, tentando soltar uma gaveta emperrada de um armário postal. Ele usava camisa de brim azul, mangas dobradas, óculos pendurados no colarinho. Quando a viu, não sorriu. Apenas afastou o corpo para ela passar. Gesto educado demais para quem um dia segurou sua cintura no escuro da biblioteca municipal. A arquivista se chamava Lídia, uma mulher de 40 anos, curiosa sem ser invasiva. Mostrou a Helena uma mesa coberta de documentos, recibos antigos, fichas de aluguel de caixa postal, etiquetas de malote, carimbos ressecados e envelopes sem destino. Achamos isso atrás do armário. Pelo visto, quando o correio foi fechado, algumas caixas foram empurradas para o depósito e nunca entraram no inventário. Helena passou os olhos pelos papéis tentando não procurar o nome de Álvaro. Mas o coração, essa coisa desobediente, procurou antes dela. Não encontrou de início. Encontrou o nome do pai em vários recibos de postagem comercial. A papelaria Monteiro enviava encomendas de cadernos, notas fiscais e pedidos a outras cidades. Tudo normal, tudo plausível, tudo limpo demais. Helena respirou com alívio e uma pontada de culpa por ter temido o contrário. Álvaro se aproximou para devolver uma chave de gaveta a Lídia. Seus dedos estavam manchados de poeira. Desculpa interromper. Essa chave estava dentro do trilho. Lídia pegou a chave e abriu um sorriso. Ótimo. É justamente a gaveta do livro de malotes. Helena ouviu a expressão e franziu a testa. Livro de quê? Livro de malotes. Era onde registravam os sacos de correspondência que entravam e saíam, principalmente entre postos menores. Data, origem, destino, responsável, devolução. Para a exposição, é uma peça boa. Visual, antiga, cheia de carimbo. Álvaro olhou para o móvel antes de olhar para Helena. Malote era a forma mais eficiente de uma mentira viajar sem parecer mentira. Helena não soube se ele falava do trabalho ou dela. A gaveta abriu com um estalo seco. Dentro havia um livro grande, capa escura, cantos gastos, páginas amareladas presas por costura grossa. Lídia o levantou com cuidado e colocou sobre a mesa. A poeira subiu. Helena tossiu. Álvaro abriu uma janela. Na primeira página, datas de 1989. Na segunda, carimbos de 1990. Mais adiante, 1991. Helena desviou o olhar. Lídia folheou sem pressa. Esse período vai interessar muita gente. Foi a época da mudança de rota, quando o posto da rodoviária começou a receber parte das correspondências urgentes. Tinha muita confusão de destino. Helena sentiu um desconforto atravessar o peito. Confusão? Às vezes uma carta ia para o correio central, quando era para a rodoviária. Às vezes o contrário, mas tudo era registrado, pelo menos em teoria. Álvaro soltou uma risada curta, sem humor. Em teoria. Lídia percebeu alguma coisa entre os dois, mas fingiu olhar uma etiqueta. Helena virou-se para ele. Você sempre fala como se soubesse mais do que diz, e você sempre escuta só o suficiente para continuar com raiva. A frase acertou fundo porque era verdadeira demais. Lídia fechou o livro com delicadeza. A senhora pode voltar amanhã. Vou separar os papéis ligados à papelaria. Hoje ainda preciso higienizar essas páginas. Helena concordou rápido. Queria sair dali.
Mas ao pegar a bolsa, derrubou um envelope pequeno que estava sobre a mesa. Álvaro se abaixou no mesmo instante. As mãos dos dois se encontraram no papel. Por um segundo, nenhum dos dois se mexeu. Helena sentiu a aspereza dos dedos dele, os mesmos dedos que um dia lhe ensinaram a encaixar lombadas soltas de livros velhos. Álvaro olhou para as mãos dele sobre o envelope, depois para ela. Você ainda usa o anel da sua mãe. Ela recolheu a mão como se tivesse sido pega em falta. E você ainda repara no que não devia. Eu reparava no que você escondia. O silêncio quase virou confissão, mas Lídia voltou com uma caixa de luvas e quebrou o instante. Naquela noite, Helena não dormiu direito. A chuva continuava. A cidade pequena, que durante o dia parecia feita de cumprimentos e vitrines, à noite voltava a ser um depósito de lembranças. Ela abriu a caixa de sapatos, onde guardava as cartas antigas de Álvaro. Fazia anos que não lia nenhuma. Tinha medo de descobrir que a letra dele ainda chegava antes da mágoa. No fundo da caixa estava o bilhete que a destruiu. Não me espere. Não volto. Helena comparou com uma carta antiga. A letra parecia igual, mas havia algo estranho. O H de Helena no bilhete era apertado. Nas cartas de Álvaro, ele sempre começava o nome dela com um traço largo, quase vaidoso, como se escrever Helena fosse abrir uma janela. Ela nunca tinha notado, ou nunca quis notar. No dia seguinte, voltou ao correio antes do horário combinado. Encontrou Álvaro sozinho no salão principal, montando uma das antigas caixas postais na parede. Ele estava sobre uma escada baixa. Quando a viu, desceu depressa, como se a presença dela exigisse chão firme. Você chegou cedo. A papelaria estava vazia, ou você estava cheia demais. Helena não gostou de ele ainda saber traduzir seus desvios. Trouxe café. A máquina lá da loja é ruim, mas melhor que esse pó de obra. Álvaro aceitou o copo de papel. Os dedos dele tocaram os dela de novo, agora sem acidente. Obrigado. Não é gentileza. É para você não morrer antes de terminar o serviço. Ele quase sorriu. Você ficou mais amarga. Você ficou mais calado. Eu era calado. Não comigo. A frase escapou antes que Helena pudesse segurá-la. Álvaro abaixou o olhar para o café. Não. Com você, não. O prédio parecia ouvir. A aproximação começou assim, com farpas que não conseguiam esconder cuidado. Helena passou a aparecer de manhã para levar café, dizendo que era para Lídia. Álvaro fingia acreditar. Ele arrumava uma cadeira para ela antes de perguntar se ela ficaria. Ela dizia que não, sentava por 5 minutos e permanecia 1 hora. Falavam da cidade para não falar deles. Helena contou que a praça perdera as árvores antigas numa tempestade, que o cinema virara igreja por pouco tempo e depois depósito, que sua papelaria sobrevivia vendendo material escolar fiado. Álvaro contou pouco. Disse que restaurou estações, mercados, casarões. Que fora casado por 12 anos com uma professora de outra cidade, uma mulher boa, falecida de câncer havia 5. Disse isso sem culpa e sem provocação, apenas como quem entrega uma informação necessária. Helena sentiu ciúme e vergonha do ciúme. Você foi feliz? Álvaro demorou. Fui cuidado. Não perguntei isso. Ele olhou para ela. Eu sei. Helena entendeu a resposta e se arrependeu da pergunta. Também contou que nunca se casou. Falou depressa, mexendo nos envelopes da exposição. Não por sua causa, se é o que está pensando. Só não aconteceu. Álvaro respeitou a mentira parcial. Claro, mas o olhar dele disse que sabia. Na terceira semana de restauração, Lídia encontrou a primeira pista. Helena estava limpando molduras de fotografias antigas quando a arquivista chamou os dois para a mesa de catalogação. Preciso mostrar uma coisa. Álvaro veio do depósito com uma chave de fenda na mão. Helena enxugou as mãos no pano. Lídia abriu o livro de malotes em uma página de junho de 1991. Passou o dedo por uma linha.
Aqui. Registro de malote devolvido do posto da rodoviária para o Correio Central. Destinatária, Helena Monteiro. Remetente, Álvaro Nogueira. Helena sentiu o som desaparecer por um segundo. O quê? A data é 3 dias antes do casamento de vocês, se não estou errada. Helena não corrigiu. Na cidade, todo mundo sabia a data do casamento que não aconteceu. Álvaro ficou imóvel. Eu mandei uma carta confirmando a rodoviária. Ela nunca respondeu. Helena virou para ele. Eu recebi um bilhete seu. Não era meu. Você nem sabe o que dizia. Se dizia que eu não voltava, não era meu. A certeza dele foi tão rápida que Helena tremeu. Lídia respirou fundo. Tem mais uma anotação aqui. Recusada pela família. Encaminhar a pedido de OM. OM. As iniciais de Osvaldo Monteiro. Helena deu um passo para trás. Isso não prova nada. Lídia falou com cuidado. Não estou dizendo que prova tudo, só que há registro de uma correspondência do senhor Álvaro devolvida por intervenção da família. Helena fechou o rosto. Meu pai está morto. Não pode se defender. Álvaro, que até então parecia esmagado pela página, levantou os olhos. E eu fiquei vivo sendo acusado. A frase atravessou Helena como uma porta batendo. Ela pegou a bolsa. Não quero mais ver isso. Saiu antes que alguém respondesse. Na rua, a chuva tinha parado, mas o chão ainda estava molhado. Helena caminhou rápido até a papelaria, entrou, virou a placa para fechado e se sentou atrás do balcão. Tentou lembrar do pai sem rachaduras. Osvaldo ensinando contas, Osvaldo comprando seu primeiro vestido, Osvaldo segurando sua mão no enterro da mãe, Osvaldo dizendo que ela era a parte limpa da família, mas outra memória apareceu. Na semana da fuga, o pai havia sumido por uma tarde. Voltou com o paletó úmido e cheiro de tabaco, embora não fumasse. Perguntou se ela havia recebido alguma coisa. Quando ela disse que não, ele respondeu: melhor assim. Palavra demais confunde moça decente. Na época, Helena pensou que era apenas o jeito dele. Agora, a frase parecia uma chave virando em fechadura velha. À noite, Álvaro bateu na porta da papelaria. Helena viu sua silhueta pelo vidro. Poderia fingir que não estava. Não fingiu. Abriu só metade da porta. Você não devia ter vindo. Devia ter vindo há 34 anos com um cartório inteiro nas costas. Talvez você acreditasse. Ela engoliu seco. Não faça isso. Fazer o quê? Chegar tarde e exigir que eu desmonte a única versão que me manteve em pé. Álvaro olhou para dentro da loja. Havia cadernos infantis na vitrine, papéis coloridos, uma caixa de clipes aberta, a vida miúda que Helena construiu sobre ruínas. Eu não vim exigir nada. Então veio por quê? Ele tirou do bolso uma caixinha pequena de metal gasta nas bordas. Helena reconheceu antes de ele abrir, não a caixinha, mas a delicadeza com que ele a segurava. Álvaro levantou a tampa. Dentro havia uma aliança fina, sem brilho, embrulhada em algodão antigo. Eu trouxe isso na semana em que voltei pela 3ª vez. Seu pai disse que você tinha recusado minhas cartas. O chefe do correio confirmou. Eu acreditei porque era mais fácil aceitar humilhação do que imaginar que alguém faria uma coisa tão cruel com você. Helena não tocou na aliança. Por que guardou? Álvaro sorriu triste. Porque vender seria admitir que tinha sido mentira minha. E eu sabia que não tinha sido. Ela encostou a mão no batente para não perder o equilíbrio. Eu esperei no correio errado. Ele franziu a testa. Como assim? No bilhete que recebi, dizia para eu não esperar. Mesmo assim fui. Fui para a rodoviária. Fiquei até o último ônibus. Álvaro fechou os olhos. Eu esperei no central. Os dois ficaram frente a frente, separados por uma porta meio aberta e por toda uma vida que coube na distância entre 2 prédios públicos. Helena sussurrou. Alguém mudou o lugar. Álvaro respondeu quase sem voz. Alguém mudou nós dois. A quase confissão veio ali. Ela poderia ter dito que ainda pensava nele quando chovia.
Ele poderia ter dito que procurou o nome dela em listas telefônicas por anos. Mas uma moto passou na rua, espirrando água na calçada, e Helena se agarrou ao barulho como desculpa para recuar. Preciso fechar. Álvaro guardou a caixinha. Eu também. Mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Nos dias seguintes, Helena evitou o correio. Mandou a fotografia por Lídia, depois inventou dor nas costas. Inventou fornecedor. Inventou balanço de caixa. Lídia não insistiu. Álvaro também não. Foi isso que a feriu. Uma parte dela queria que ele atravessasse a cidade, que batesse na porta, que gritasse que não aceitaria perdê-la de novo. A parte mais madura sabia que ele já passara metade da vida tentando não forçar uma porta fechada por outros. A ferida dele também tinha dignidade. Na sexta-feira, Lídia apareceu na papelaria. Não vim comprar papel. Helena suspirou. Imaginei. A arquivista colocou uma pasta parda sobre o balcão. Eu não deveria tirar documentos do prédio, então trouxe cópias. Achei mais registros. Não precisa olhar agora. Helena não tocou na pasta. O que tem aí? Lídia escolheu as palavras. 3 entradas do nome de Álvaro no livro de malotes. 3 retornos à cidade no mesmo mês. 2 cartas recusadas, uma anotação mais clara, assinada pelo antigo chefe do correio. E há uma folha solta com pagamento de taxa de reencaminhamento feito pela papelaria Monteiro. Helena sentiu uma raiva limpa nascer, mas não sabia de quem. Meu pai pagou para devolver as cartas? Parece que sim. Por quê? Lídia olhou ao redor da papelaria como se as prateleiras ainda obedecessem a Osvaldo. A senhora sabe que naquele ano a loja da sua família quase faliu? Helena sabia pouco. O pai dizia que eram ajustes, que comércio tinha altos e baixos. Depois do casamento cancelado, ele tentou aproximá-la de Renato, filho de um fornecedor de papel. Helena recusou. O pai nunca a obrigou diretamente, mas a culpa se instalou em casa como um móvel grande. Lídia continuou. Encontrei notas de dívida com a distribuidora do pai do Renato. Pelo que parece, o casamento resolveria parte do problema. Ou pelo menos manteria crédito aberto. Helena riu uma vez, sem alegria. Então, eu era garantia de compra. Eu não disse isso, mas é isso. Lídia segurou a mão dela sobre o balcão. Dona Helena, às vezes quem ama a família também erra com ela. Mas erro não vira verdade só porque a pessoa morreu. Depois que Lídia saiu, Helena abriu a pasta. Leu uma página. Fechou. Abriu de novo. Ali estava, em cópia nítida, a linha que mudava o peso de 34 anos. Remetente, Álvaro Nogueira. Destinatária, Helena Monteiro. Conteúdo declarado, carta pessoal. Encaminhamento recusado por O Monteiro. Devolver ao remetente após ciência. Abaixo, outra linha. Remetente compareceu ao balcão em 18/06/1991. Solicitou confirmação de entrega. Informado de recusa familiar. Helena levou a mão à boca. Ele tinha voltado. Não como lembrança bonita. Não como hipótese. Não como desculpa de homem velho. Tinha voltado em data, hora e assinatura. Naquela noite ela foi ao correio. O prédio estava quase escuro. Apenas a sala de restauração mantinha uma luz âmbar acesa. Álvaro estava sozinho, sentado no chão, cercado por gavetas retiradas do armário postal. Em volta dele, envelopes velhos, etiquetas e pedaços de madeira. Parecia menos um restaurador e mais um homem tentando montar o próprio passado com peças que não encaixavam. Ele olhou para Helena sem surpresa. Lídia te mostrou. Mostrou. Helena entrou devagar. Por que você não me procurou depois, anos depois? Por que nunca voltou para perguntar diretamente a mim? Álvaro apoiou os cotovelos nos joelhos. Eu voltei depois de 6 meses. Você estava no balcão da papelaria, atendendo ao lado do Renato. Seu pai me viu antes. Disse que você estava noiva dele e que se eu tivesse algum respeito, deixaria você reconstruir a vida. Eu nunca fiquei noiva do Renato. Eu sei agora. Você podia ter entrado. Podia.
Por que não entrou? Ele demorou. Quando falou, a voz veio sem defesa. Porque eu era pobre, Helena, e tinha sido treinado pela vida a acreditar quando gente importante dizia que eu estava sobrando. Porque eu vi você sorrir para um cliente e achei que era para ele. Porque eu estava com vergonha de ter esperado, de ter voltado, de ter sido tratado como um cachorro na porta da sua casa. Porque naquele dia eu pensei que amar você era parar de atrapalhar. Helena sentiu a raiva perder o rumo e virar tristeza. Eu nunca sorri daquele jeito para Renato. Talvez não, mas eu vi de longe. De longe tudo vira prova do que a gente teme. Ela se sentou no chão, a alguns passos dele. Não era uma cena bonita no sentido fácil. 2 corpos maduros, joelhos que doíam, poeira na roupa, olhos cansados. Mas havia uma beleza maior ali. A de 2 pessoas finalmente sem plateia. Helena tirou da bolsa o bilhete antigo. Guardei isso. Álvaro pegou com cuidado. Leu. A expressão dele mudou. Essa não é minha letra. Parece. Parece para quem não me esperava reconhecer pelos detalhes. Ele apontou. Eu nunca cortava o T assim. E nunca chamaria sua vida de vida que você quer. Eu teria escrito a nossa. Mesmo indo embora, eu teria escrito a nossa. Helena fechou os olhos. Eu odiei você por causa de 4 linhas. Álvaro devolveu o bilhete. Eu me odiei por causa de uma porta que não atravessei. Ela respirou fundo. Talvez tenham contado com isso. Com o nosso orgulho. Ele olhou para ela. Com a nossa dor. Orgulho veio depois, para fingir que doía menos. Helena riu baixinho e o riso saiu molhado. Você ficou mais inteligente. Você ficou mais bonita quando para de mandar em tudo. Ela olhou feio, mas havia calor ali. Isso foi um elogio? Foi o mais seguro que consegui. Por alguns segundos, os 2 sorriram. Um sorriso pequeno, quase adolescente, tão deslocado naquele chão empoeirado que doeu. Então Lídia apareceu na porta com uma caixa nas mãos. Desculpem, eu não queria interromper, mas achei mais uma coisa, e acho que vocês devem ver juntos. Helena levantou depressa, constrangida. Álvaro também. Lídia colocou a caixa sobre o balcão restaurado. Dentro havia envelopes amarrados com barbante, todos com carimbos de devolução. O nome de Helena apareceu no primeiro. A letra era de Álvaro. Helena levou a mão ao peito. Quantas? Lídia respondeu baixo. 7. Álvaro empalideceu. Eu escrevi 3. Essas 4 aqui são posteriores. Talvez nunca tenham sido enviadas. Estavam dentro de um malote lacrado, com etiqueta da papelaria. Helena olhou para o barbante como quem olha para uma ferida fechada sem cura. Meu pai guardou. Lídia sentiu. Ou alguém guardou por ele. Álvaro não tocou nas cartas. Perguntou. Estão abertas? 2, sim. 5, não. Helena olhou para ele. Você quer ler? Álvaro respondeu. Eu queria que você tivesse lido. A frase quebrou o que ainda restava de defesa nela. Lídia se afastou, dando privacidade. Helena pegou a primeira carta aberta. O papel estava amarelado, mas a letra sobrevivia firme. Helena leu em voz alta, devagar. Helena, eu estou no Correio Central desde as 4. Talvez você esteja atrasada. Talvez tenha mudado de ideia. Não vou embora antes do último ônibus. Mesmo que o último ônibus saia de outro lugar, porque a cidade inteira pode estar errada. Mas eu não quero estar errado sobre você. A voz dela falhou. Álvaro virou o rosto. Ela continuou. Se você não vier, vou entender que teve medo. Eu também tenho. Mas não acredite se disserem que eu não voltei. Eu volto antes do último ônibus. Helena parou. Havia uma mancha no fim da página pequena, irregular, atravessada por um carimbo vermelho de devolução. Não era possível provar que era lágrima, mas parecia. Ela tocou a mancha sem encostar de verdade. Você chorou? Álvaro tentou sorrir. Eu tinha 26 anos e uma aliança no bolso. O que você acha?
Helena apertou a carta contra o peito. Desculpa. Ele balançou a cabeça. Ainda não. Não usa essa palavra como tampa. A gente nem abriu tudo. Era verdade. A revelação parcial não bastava. Havia documentos, mas também havia escolhas. Havia um pai morto, um chefe de correio provavelmente subornado, um fornecedor interessado, uma cidade inteira que preferiu a versão mais confortável. E havia Helena, que durante décadas repetiu em silêncio que Álvaro fugira, até a mentira ganhar raízes em todos os lugares. Na manhã seguinte, a notícia começou a vazar. Cidade pequena não precisa de alto-falante. Um comentário de pedreiro vira pergunta na padaria. Uma cópia vista na prefeitura vira julgamento no salão de beleza. Antes do meio-dia, 3 pessoas já tinham passado na papelaria com frases disfarçadas. Dona Helena, estão dizendo que acharam cartas antigas. Dona Helena, esse povo inventa cada coisa depois que a pessoa morre. Dona Helena, seu pai era homem direito, viu? A última frase veio de Renato, o filho do fornecedor, agora dono de uma loja grande de embalagens na entrada da cidade. Ele entrou na papelaria como quem ainda tinha direito de se sentar. Helena o recebeu de pé. Precisa de alguma coisa? Renato olhou ao redor. Soube que você anda mexendo em documentos velhos. A prefeitura está organizando uma exposição. Cuidado com exposição. Às vezes, para limpar o nome de um estranho, a gente suja o nome da família. Álvaro não é estranho. Renato sorriu com desprezo educado. Depois de 30 anos, todo mundo é. Helena sentiu a menina de 23 anos encolher dentro dela. A mesma menina pressionada por dívidas que não fez, por escolhas que chamavam de dever. Você veio me aconselhar ou me ameaçar? Vim lembrar que seu pai salvou essa loja. Salvou você de virar mulher de um rapaz sem rumo. Ela encarou Renato, curioso. O rapaz sem rumo construiu uma vida restaurando o que outros abandonaram. E você, com tanto rumo, ainda entra na minha loja para defender um morto de um documento que nem viu. Renato perdeu o sorriso. Você sempre teve essa mania de achar que sentimento paga conta. Helena olhou para as prateleiras, para os cadernos vendidos um por um, para a vida honesta que manteve sozinha. Não paga, mas mentira também não deveria pagar dívida. Renato saiu sem se despedir. Naquela tarde, Helena foi ao correio decidida a pedir que Lídia retirasse as cartas da exposição. Não queria escândalo, não queria o nome do pai comentado em roda de café. Não queria virar a mulher que, aos 57 anos, desenterrou um romance para atacar a própria família. Mas encontrou Álvaro na porta do prédio com uma mochila no ombro. Vai embora? Ele desviou o olhar. Recebi proposta para restaurar a estação de uma cidade vizinha. Começa a semana que vem. Posso deixar a equipe terminar aqui. Helena sentiu a velha cena se repetindo, agora sem bilhete adulterado. Você ia me avisar? Estou avisando. Depois de decidir. Ele suspirou. Helena, eu não voltei para disputar sua memória do seu pai, nem para virar prova viva contra sua família. Já passei tempo demais sendo o homem que fugiu. Não quero virar o homem que voltou para destruir. Ela cruzou os braços. E fugir de novo resolve. Álvaro olhou para ela com uma dor cansada. Não chama de fuga tudo que você não consegue impedir. A frase a feriu porque carregava justiça. Ele continuou. Se você quiser guardar essas cartas, guarde. Se quiser entregar ao museu, entregue. Se quiser queimar, eu não vou impedir. Mas eu não vou ficar no meio da praça esperando a cidade decidir se minha dor é aceitável. Helena sentiu o medo antigo subir. O medo de escolher e perder. O medo de falar e ser ingrata. O medo de calar e repetir a violência que sofreu. Eu não sei como defender você sem trair meu pai. Álvaro se aproximou um passo. Talvez a pergunta seja outra. Como defender a verdade sem deixar a raiva escrever por você? Helena não teve resposta. Ele tocou de leve o balcão restaurado, como quem se despede de um lugar e não de uma pessoa.
A reinauguração é domingo. Vou terminar o balcão até lá. E depois? Depois eu vou. Helena quis pedir que ele ficasse. Quis dizer que ainda reconhecia as mãos dele, que a voz dele continuava abrindo janelas dentro dela, que os 34 anos tinham sido longos demais para mais uma despedida educada. Mas a velha Helena, treinada para sobreviver sem implorar, ficou no comando. Então termine bem. Pelo menos Madeira você não abandona pela metade. Álvaro recebeu a frase em silêncio. E foi esse silêncio que doeu mais. Na véspera da reinauguração, Lídia apareceu na papelaria de novo, mas desta vez não trouxe cópias. Trouxe uma mulher. Era Célia, antiga balconista do Correio, hoje com quase 80 anos, corpo pequeno, cabelo branco preso em coque e olhos que pareciam pedir perdão antes de qualquer palavra. Helena a reconheceu de longe. Célia trabalhava no Correio Central em 1991, atrás do balcão de telegramas. Lídia falou baixo. Ela soube dos documentos e pediu para falar com você. Helena fechou a loja por dentro. Célia segurava uma bolsa preta no colo, mesmo em pé. Eu devia ter vindo antes. Helena respondeu com frieza defensiva. Antes quando? A velha engoliu seco. Antes de seu pai morrer. Antes de eu ficar velha. Antes de todo mundo achar que o tempo desculpa a covardia. Helena não se mexeu. Célia abriu a bolsa e tirou um envelope plástico. Dentro havia um papel carbono, um comprovante antigo e uma cópia de telegrama. Eu guardei isso porque fiquei com medo. Na época, seu pai era influente. Meu marido estava desempregado. O chefe do Correio disse que era só uma confusão de família, que moça direita não fugia com rapaz pobre. Eu carimbei uma devolução que não devia. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Lídia puxou uma cadeira. Ela não sentou. Célia continuou. O bilhete que você recebeu não foi escrito pelo Álvaro. Foi copiado de um rascunho feito pelo seu pai. O chefe do Correio imitou a letra usando cartas antigas que tinham ficado retidas. Helena levou a mão à garganta. Meu pai escreveu aquilo? Escreveu o texto. Não a letra final. Ele queria uma frase curta, sem discussão. Disse que, se você sofresse de uma vez, esqueceria mais rápido. Helena soltou uma risada pequena, horrível. Esqueci mesmo. Quase não doeu. Célia começou a chorar. Eu também vi o Álvaro voltar, 3 vezes. Na última ele deixou uma carta e pediu que eu entregasse direto a você. Eu tentei. Fui até a papelaria no fim da tarde, mas seu pai estava na porta. Ele tomou o envelope da minha mão. Disse que cuidaria. No dia seguinte, meu marido conseguiu emprego no depósito da distribuidora do Renato. A peça final se encaixou com um som mudo. Não era apenas proteção familiar. Era dívida. Era interesse. Era uma rede pequena de homens decidindo que o amor de Helena valia menos que crédito comercial, emprego, reputação e conveniência. Célia colocou o comprovante no balcão. Esse pagamento aqui não era taxa. Era dinheiro para o chefe do Correio alterar o destino dos malotes pessoais ligados ao nome de vocês. Eu assinei como testemunha administrativa. Não entendi tudo na hora. Ou fingi que não entendi para dormir. Helena olhou para o papel. A assinatura do pai estava ali, a do chefe do Correio também, e a de Célia tremida no canto. Por que falar agora? Célia respirou com dificuldade. Porque viu Álvaro ontem no mercado. Ele me cumprimentou. Não me acusou. Não fez escândalo. Só disse: "A senhora está bem, dona Célia?" E eu pensei que um homem que perdeu a vida que queria e ainda pergunta se a gente está bem, merece pelo menos não morrer como covarde. Helena finalmente sentou. Chorou sem cobrir o rosto. Não foi um choro bonito, foi um choro de vergonha, alívio, raiva e luto misturados. Chorou pelo rapaz que esperou no Correio Central, pela moça que esperou no Correio da Rodoviária, pela mãe que talvez nunca soube, pelo pai que ela amou e que a traiu em nome de uma salvação que ela nunca pediu.
Chorou porque a verdade chegava tarde, mas não chegava fraca. Quando conseguiu falar, perguntou: Álvaro sabe? Lídia negou. Achei que a senhora deveria decidir. Helena levantou devagar. Passei a vida inteira decidindo depois que os outros escondiam a primeira parte. Chega. A reinauguração do Correio Central aconteceu num domingo de céu limpo, depois de muitos dias de chuva. A praça recebeu bandeirinhas discretas, cadeiras de plástico, flores nas janelas restauradas e uma pequena faixa anunciando o centro cultural. Crianças corriam perto das antigas caixas postais. Moradores comentavam as fotografias expostas. Havia uma mesa com carimbos, outra com envelopes históricos, outra com o grande livro de malotes aberto dentro de uma vitrine. Helena chegou vestida de azul escuro, com o cabelo preso e uma pasta nas mãos. Álvaro estava perto do balcão restaurado, conversando com um secretário da prefeitura. Quando a viu, interrompeu a frase. O rosto dele não mostrou esperança, talvez por prudência, mas os olhos mostraram. Lídia, ao microfone, agradeceu aos moradores, aos técnicos, aos antigos funcionários. Falou da importância do prédio, da memória da cidade, das cartas que carregam notícias, despedidas, documentos, pedidos de desculpa. Depois chamou Helena para entregar oficialmente a fotografia da antiga papelaria. Helena caminhou até a frente, sob olhares curiosos. Renato estava na segunda fileira, braços cruzados. Célia, sentada mais atrás, apertava um lenço. Álvaro permaneceu em pé, ao lado do balcão, como se estivesse pronto para sair se ela pedisse. Helena pegou o microfone. A minha família teve uma papelaria em frente a este correio por mais de 40 anos. Muita gente aqui comprou caderno fiado com meu pai, recebeu embrulho feito por minha mãe, pediu para eu escrever endereço em envelope quando a letra tremia. Algumas pessoas sorriram. Ela respirou. Por isso, quando me chamaram para doar uma fotografia, pensei que vinha apenas devolver uma lembrança bonita à cidade. Mas prédios antigos têm uma virtude difícil. Eles guardam também o que a gente preferia esquecer. O público silenciou. Álvaro abaixou os olhos. Helena continuou, a voz firme, mas humana. Há 34 anos, eu acreditei que um homem tinha ido embora sem cumprir a palavra. A cidade acreditou comigo. Alguns por maldade, outros por costume. Outros porque era mais fácil aceitar a versão de uma família respeitada do que perguntar a um rapaz pobre o que ele tinha a dizer. Um murmúrio atravessou as cadeiras. Renato se mexeu. Helena abriu a pasta, mas não ergueu os documentos como troféu. Apenas os manteve nas mãos. Durante a restauração, foram encontrados registros no livro de malotes deste correio. Cartas devolvidas, anotações de recusa, pagamentos indevidos, um bilhete adulterado. E testemunhos que provam que Álvaro Nogueira não fugiu de mim. Ele voltou, mais de uma vez. Ele escreveu, ele esperou. Ele foi impedido de chegar. Álvaro fechou os olhos. Helena olhou para ele, não para a plateia. E eu também esperei. No lugar errado, com a informação errada. Com uma dor que alguém plantou e que eu reguei por décadas, achando que era dignidade. A praça estava completamente quieta. Helena então fez a escolha mais difícil. Não transformou o pai em monstro para aliviar a própria culpa. Meu pai, Osvaldo Monteiro, foi um homem amado por muitos e respeitado por esta cidade. Também foi um homem capaz de errar gravemente para salvar negócios, reputação e a ideia de família que ele achava correta. Eu não estou aqui para pedir que apaguem tudo que ele fez de bom. Estou aqui para pedir que não usem o que ele fez de bom para esconder o que fez de injusto. Célia chorava em silêncio. Renato se levantou. Isso é uma vergonha, Helena. Ela olhou para ele sem levantar a voz. Vergonha foi deixar um homem carregar por 34 anos uma culpa que não era dele. Renato tentou responder, mas ninguém o acompanhou. Pela primeira vez, a cidade não correu para proteger a versão mais confortável.
Helena virou-se para a vitrine do livro de malotes. A partir de hoje, esses documentos ficarão sob guarda do Museu Municipal, com o cuidado necessário, não para alimentar fofoca, mas para corrigir uma memória. Porque uma cidade que preserva balcão, carimbo e fachada também precisa preservar a verdade sobre as pessoas que passaram por aqui. Ela pegou uma carta antiga, protegida por plástico transparente. A carta que Álvaro escrevera no dia da espera. Não vou ler tudo. Tem coisas que pertencem só a quem sangrou por elas. Álvaro olhou para ela. Helena leu apenas uma frase. Eu volto antes do último ônibus. A voz dela quebrou no fim. Depois abaixou o papel. Ele voltou. Ninguém bateu palmas de imediato. Primeiro, houve aquele silêncio que acontece quando a verdade não sabe onde sentar. Depois, uma senhora se levantou. Era Dona Mira, antiga professora de Helena. Bateu palmas devagar. Outro morador acompanhou. Depois outro. Em poucos segundos, a praça inteira aplaudia, não com euforia, mas com respeito. Álvaro permaneceu parado. Helena desceu do pequeno tablado e caminhou até ele. As pessoas abriram passagem como se entendessem que aquele trecho não pertencia à cerimônia, mas aos dois. Ela parou diante dele, segurando a carta. Você voltou mesmo? Álvaro tentou responder, mas a voz falhou. Então, apenas assentiu. Helena sorriu, chorando. Eu também fui. Só que me mandaram para o lugar errado. Ele respirou fundo. Eu sei. Ela estendeu a carta para ele. Não quero mais guardar isso sozinha. Álvaro pegou uma ponta do plástico. Por um instante, os dois seguraram a mesma carta, como se finalmente dividissem o peso certo. Helena falou baixo, só para ele. Desculpa por ter acreditado na mentira. Álvaro respondeu. Desculpa por ter deixado a mentira envelhecer sem mim por perto. Ela balançou a cabeça. Você era jovem. Você também. Essa frase simples fez mais por Helena do que qualquer absolvição. Porque pela primeira vez ela não se viu como mulher orgulhosa, nem como filha ingrata, nem como noiva abandonada. Viu-se como uma moça jovem, cercada por adultos que pareciam saber tudo, tentando sobreviver ao que lhe disseram ser amor próprio. Depois da cerimônia, muitos moradores vieram falar com Álvaro. Alguns pediram desculpa de maneira torta, olhando para o chão. Outros apenas apertaram sua mão. Ele recebia tudo com uma serenidade que não era fraqueza. Era cansaço antigo, encontrando descanso. Célia se aproximou dele com dificuldade. Seu Álvaro. Ele se virou. Dona Célia. Ela começou a chorar antes de falar. Eu sinto muito. Álvaro segurou as mãos dela. Eu sei. Não. O senhor não sabe tudo. Ele olhou para Helena, depois para Célia. Sei o bastante para não querer que a senhora carregue isso até o fim sozinha. Célia cobriu o rosto. Helena entendeu naquele momento que a reparação não seria uma explosão, mas uma série de gestos difíceis. A verdade não devolvia o tempo, apenas impedia que a mentira continuasse herdando o futuro. No fim da tarde, quando a praça esvaziou e os funcionários começaram a recolher cadeiras, Helena encontrou Álvaro dentro do correio. Ele estava sozinho atrás do balcão restaurado, passando a mão na madeira lisa. Ficou bom. Ele olhou para ela. Ficou honesto. Bom, eu não sei. Ela se aproximou. Você ainda vai para a estação da cidade vizinha? Álvaro apoiou as duas mãos no balcão. O contrato começa terça. Helena tentou esconder o impacto. Entendi. Ele observou o rosto dela. Eu não disse que vou embora para sempre, mas vai. Vou trabalhar. É diferente. Ela sorriu sem graça. Estou aprendendo a não chamar tudo de fuga. Álvaro deu a volta no balcão e parou perto dela. E eu estou aprendendo a não ir embora antes de perguntar se alguém quer que eu fique. O coração de Helena pareceu errar uma batida. E você está perguntando? Estou. A resposta que ela carregou por 34 anos tentou sair em forma de orgulho, piada, defesa.
Mas Helena estava cansada de perder para frases bem comportadas. Quero. Álvaro fechou os olhos por um segundo. Não posso prometer juventude. Ainda bem. Eu não teria paciência para os nossos 20 anos. Ele riu. Um riso verdadeiro, curto, com luz. Também não posso prometer que não vai doer. Tem muita coisa para atravessar. Helena olhou para a carta sobre o balcão. A gente já atravessou sem saber. Talvez sabendo seja menos cruel. Do lado de fora, a rua ainda guardava poças da chuva dos dias anteriores. O céu tinha um laranja vivo no horizonte, refletindo nos vidros do correio. Lídia passou pela porta, viu os dois e fingiu lembrar de algo no depósito para deixá-los sozinhos. Álvaro tirou do bolso a caixinha de metal. Não trouxe para pedir nada. Só achei que ela devia parar de viajar comigo. Abriu a tampa. A aliança estava ali, pequena e teimosa, sobrevivente como uma frase nunca entregue. Helena olhou para o anel. Você guardou por décadas. Guardei. Por amor? Álvaro respirou devagar. No começo, por amor. Depois, por raiva. Depois, por costume. Nos últimos anos, acho que por respeito ao rapaz que acreditou que voltar bastava. Helena tocou a borda da caixinha. E bastava? Ele olhou para ela. Não. Voltar não basta. Tem que falar. Tem que ouvir. Tem que ficar quando a verdade começa a doer. Helena pegou a aliança, mas não colocou no dedo. Segurou na palma da mão, sentindo o peso pequeno de uma vida inteira. Não quero fingir que temos 23 anos e que nada aconteceu. Nem eu. Não quero casar amanhã só porque a cidade aplaudiu hoje. Eu fugiria de verdade se você quisesse isso. Ela riu com lágrimas nos olhos. Então o que fazemos? Álvaro apontou para a rua. Eu te acompanho até a papelaria. Amanhã você abre a loja. Eu termino 2 janelas daqui. Segunda, tomo café com você, sem fingir que é para Lídia. Terça, vou para a obra da estação. Sexta, volto. E se você ainda quiser, a gente aprende a não desperdiçar o que sobrou. Helena fechou a mão em torno da aliança. Parece pouco, parece possível. E era essa a palavra que finalmente desarmou Helena. Possível. Não grandioso como a fuga imaginada. Não perfeito como as cartas prometiam. Não capaz de devolver filhos que não tiveram. Domingos que não dividiram, doenças que enfrentaram separados, aniversários que passaram em silêncio. Mas possível. E depois de tanta mentira impossível de desfazer, o possível parecia um milagre sem magia, feito apenas de coragem humana. Eles saíram do correio juntos. Na calçada, algumas pessoas ainda conversavam em grupos. Ninguém ousou interromper. Helena e Álvaro caminharam lado a lado pela rua molhada, primeiro sem se tocar. Depois, quando passaram diante do antigo lugar onde ficava o correio da rodoviária, agora uma loja de peças, Helena parou. Foi aqui. Álvaro olhou para a fachada comum, sem beleza, sem memória aparente. Você ficou muito tempo? Até o último ônibus. Ele assentiu. Eu também. No Central. No Central. Helena estendeu a mão. Álvaro olhou para ela como se aquele gesto fosse uma carta chegando enfim ao destino certo. Segurou. Não houve música de fundo, além dos carros passando, das cadeiras sendo empilhadas na praça e de um rádio distante tocando baixo em alguma cozinha. Não houve beijo cinematográfico no meio da rua, nem promessa exagerada diante da cidade. Houve algo melhor e mais difícil. 2 mãos maduras se reconhecendo sem pressa. Quando chegaram à papelaria, Helena destrancou a porta e acendeu a luz. O lugar parecia menor com Álvaro dentro, ou talvez mais verdadeiro. Ele olhou as prateleiras, os papéis, os cadernos, as canetas em potes. Você conseguiu sua loja de livros. Ela sorriu. É papelaria. Ele pegou um caderno simples da pilha. Todo livro começa querendo ser papel. Helena balançou a cabeça. Você continua convencido. E você continua fingindo que não gostou da frase. Ela gostou.
No fundo da loja, Helena abriu uma gaveta e tirou a caixa de sapatos com as cartas antigas. Colocou sobre o balcão. Álvaro não avançou. Esperou. Ela empurrou a caixa para o meio. Um dia, quando eu tiver coragem, quero ler com você. Não hoje. Ele assentiu. Não hoje. Helena colocou a aliança dentro da caixa, junto das cartas. Álvaro observou o gesto, sem perguntar. Ela explicou. Não é recusa, é descanso. Esse anel também esperou demais no bolso errado. Ele sorriu com os olhos cheios d'água. Justo. Helena fechou a caixa, mas não a escondeu. Deixou sobre o balcão, à vista. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu diferente, embora os prédios fossem os mesmos. A padaria abriu às 6. A farmácia levantou a porta de aço. A praça recebeu varredores. Pessoas comentaram, claro. Algumas defenderam Osvaldo, outras lembraram injustiças antigas. Uma moça entrou na papelaria só para dizer que a avó chorou vendo Álvaro ser aplaudido. Um homem deixou um pedido de desculpas escrito em papel de embrulho, porque não teve coragem de falar. Helena leu tudo, mas não se alimentou de vingança. À tarde, ela foi ao Museu do Correio levar a carta pública assinada por ela. Não era longa. Dizia que documentos encontrados durante a restauração corrigiam a versão conhecida sobre a separação dela e de Álvaro Nogueira. Dizia que ele não abandonou a cidade sem tentar vê-la. Dizia que cartas foram retidas e devolvidas por interferência familiar e administrativa. Dizia que ela lamentava o silêncio mantido por tantos anos e autorizava a preservação dos registros para fins de memória local. No fim, escreveu uma frase à mão, sem consultar ninguém. Que nenhuma família chame de proteção aquilo que rouba de alguém o direito de escolher. Lídia leu e ficou quieta por um momento. Posso colocar na vitrine ao lado do livro de malotes? Helena olhou para o salão, para o balcão restaurado, para a parede de caixas postais. Pode. Álvaro apareceu carregando uma moldura. Viu as duas, percebeu a carta pública e se aproximou. Helena entregou a ele uma cópia. Ele leu devagar. Quando chegou ao fim, apertou o papel com cuidado. Você não precisava fazer isso. Precisava. Por mim, por nós e por aquela moça que achou que ficar calada era ser forte. Álvaro dobrou a cópia e guardou no bolso da camisa, perto do coração, sem fazer cena. Helena viu e fingiu não ver para não chorar. Na terça, ele foi para a obra da estação vizinha. Antes de sair, passou na papelaria com 2 cafés. Helena estranhou. Veio se despedir? Vim deixar claro que estou indo trabalhar, não desaparecer. Ela recebeu o café. Vai voltar sexta? Vou ligar quinta. Por que quinta? Para você não passar a sexta inteira achando que eu morri, fugi ou fui subornado por um chefe de correio. Helena riu alto e o riso a surpreendeu. Era leve, mas não vazio. Era o primeiro riso que atravessava a tragédia sem desrespeitá-la. Na quinta, ele ligou. Na sexta, voltou. Não voltou com flores caras, nem discurso pronto. Voltou com uma dobradiça antiga que encontrou na estação e achou parecida com as da papelaria. Consertou a porta do depósito enquanto Helena fechava o caixa. Depois comeram pastel na praça, sentados no mesmo banco onde adolescentes agora olhavam celulares e não sabiam que aquele lugar já tinha sido cenário de uma espera de 34 anos. A vida não se transformou de uma vez. Renato ainda atravessava a rua para não cumprimentá-la. Alguns antigos amigos do pai se afastaram. Célia escreveu uma declaração formal para o museu e passou a visitar o correio toda semana, como quem paga uma dívida em parcelas de coragem. Lídia organizou uma pequena exposição chamada Cartas que Contam a Cidade, sem explorar a dor dos dois como espetáculo. E Helena começou devagar a ler as cartas que nunca chegaram. Algumas eram apaixonadas, outras eram desesperadas. Uma tinha uma mancha de graxa no canto porque Álvaro escrevera durante um serviço. Outra
Trazia uma flor prensada que se desfez ao toque, não por encanto, mas por velhice. A última, escrita meses depois, era a mais simples. Helena, hoje entendi que talvez amar também seja não saber mais onde procurar. Se um dia esta carta chegar, não quero que ela te prenda. Quero apenas que saiba. Eu não fui embora por falta de amor. Fui embora porque me convenceram de que meu amor estava te ferindo. Se isso for mentira, que Deus me perdoe por ter acreditado nos homens errados. Helena chorou sobre essa carta por muito tempo. Quando Álvaro a encontrou assim, numa tarde de domingo, não tentou consolar com frases bonitas. Apenas sentou ao lado dela no chão da papelaria, como no correio, e ficou. Depois de alguns minutos, ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu perdi muita coisa. Ele respondeu, eu também. O que a gente faz com isso? Álvaro olhou para a porta de vidro, onde a praça aparecia banhada de fim de tarde. A gente não finge que foi pouco e não entrega o resto para a mesma mentira. Meses depois, quando o Centro Cultural do Correio já recebia visitas de escolas, Helena passou a ajudar Lídia uma vez por semana como voluntária. Gostava de ver crianças carimbando papéis de brincadeira, espantadas ao descobrir que mensagens já demoraram dias, semanas, meses. Às vezes, alguém parava diante da vitrine do livro de malotes e lia a carta pública. Alguns olhavam para Helena sem saber que era ela. Outros sabiam e sorriam com respeito. Álvaro terminou a estação vizinha e aceitou trabalhos menores na região, sempre voltando. Na papelaria, uma cadeira que antes ficava no depósito passou a ficar perto do balcão. Não tinha placa, mas todo mundo entendeu que era dele. Um ano depois da reinauguração, numa manhã de chuva fina, Helena chegou ao correio antes de abrir a papelaria. Álvaro estava lá, ajustando uma moldura que teimava em ficar torta. Você não trabalha mais aqui. Ele desceu da escada, vício de restaurador. Vejo uma coisa torta, sofro. Ela olhou para ele com malícia suave. Corajoso dizer isso na minha frente. Ele riu. Helena tirou do bolso a caixinha de metal. A mesma. Colocou sobre o balcão restaurado. Álvaro ficou sério. Ela abriu. A aliança estava lá. Helena respirou fundo. Passei um ano tentando descobrir se eu guardava isso como lembrança, como promessa ou como medo. Acho que não é nenhuma das três. Ele esperou. Ela pegou a aliança e colocou na palma da mão dele. É uma pergunta. Álvaro olhou para o anel, depois para ela. Qual? Helena sorriu, nervosa e inteira. Você ainda quer entrar por uma porta minha? Os olhos dele se encheram de uma emoção silenciosa. Quero, não como antes. Não, sem fugir. Sem deixar ninguém escrever por nós. Álvaro fechou os dedos sobre a aliança. Helena, eu não sei quantos anos a gente tem pela frente. Eu também não. Mas eu sei voltar. Ela tocou o rosto dele. Agora eu sei esperar no lugar certo. Dessa vez, quando se beijaram, não foi para apagar o passado. Foi para encerrar a autoridade dele sobre o presente. O beijo foi calmo, com gosto de café, chuva e papel antigo. Um beijo de gente que já perdeu demais para brincar de orgulho. Do lado de fora, a cidade seguia normal. Um ônibus passou espirrando água. Uma criança puxou a mãe pela mão. A papelaria precisava abrir. A vida, essa coisa sem cerimônia, continuava pedindo troco, chave, recibo, almoço, conta paga. Mas dentro do velho correio, diante do livro de malotes que um dia registrou a mentira, Helena e Álvaro finalmente registravam outra coisa, sem carimbo e sem testemunha oficial. Ele não tinha fugido. Ela não tinha esquecido. O amor deles não voltou jovem, nem perfeito, nem capaz de devolver 34 anos. Voltou possível. Voltou com rugas, cuidado, verdade e uma pergunta que ficaria na cabeça de quem passasse por aquela vitrine.
Se a prova chegasse tarde, tarde demais para recuperar o tempo, mas ainda há tempo de restaurar a dignidade de alguém, você teria coragem de perdoar o passado, sem deixar que ele mentisse de novo.